concordo, não. O que eu evitaria, né, que eu vi isso, muitos colegas meus concurseiros fazendo isso, e eu falei para eles que eu achava que isso era um equívoco, reler o mesmo PDF de novo. Você está lendo um PDF, aí você passou uns meses assim, puxa, eu acho que eu vou reler aquele PDF, vou rever aquela aula em vídeo, porque eu estou sentindo que eu esqueci. Não, eu não faria isso, não. É mesmo? Não. Nossa, não. é a primeira pessoa que fala isso aqui. Não, eu acho que teoria você tem que ver uma vez só. Você viu a teoria uma vez, faça as questões. Precisa relembrar? Faça as questões. Faça as questões, que aí sim, você já vai... Aquilo que você leu há 6 meses, 1 ano atrás, está na sua cabeça, está lá dentro. Né? Tá difícil de resgatar, Alguma coisa mas está tá lá dentro. Aí você faz as questões e você vai lendo, vai errando e vai vendo os comentários e a resolução, aquilo você vai resgatar. É muito mais eficiente. Nossa. Porque se você for reler o PDF inteiro, fazer a prova inteira, você vai ver assuntos que caem em prova, mas você também vai ver assuntos que não caem em prova. Exato, exatamente. Agora, se você for resolver as questões, você vai rever os assuntos que caem em prova. Então, eu acho muito mais eficiente. Ah, pode dar errado? Pode. De repente, justamente, o examinador foi lá e cobrou aquele trequinho lá que nunca caiu em provas. Antigamente estava lá no PDF, estava no cantinho do PDF lá. Mas isso é muito improvável de acontecer, né? Então, aí, indo nessa coisa da estratégia, né? É mais eficiente você fazer as questões e usar as questões para relembrar a teoria. Então, em tese, por exemplo, você só lê a Constituição uma vez. Não, olha, boa pergunta. Eu leria a Constituição uma vez, tá, e faria as questões. E as questões que eu estou errando, se eu perceber que a coisa não está indo bem, aí eu volto para a Constituição, eu leio novamente e resolvo aquilo. Leio novamente e faço eu iria fazer a aula novamente, releria lá o PDF. Mas é uma boa questão, porque isso que você perguntou é uma coisa interessante. Muitos professores eu vi defenderem que você tem que ler a lei seca o tempo todo, ler e reler a lei seca. Tá? Olha, eu confesso que eu não tinha esse hábito. Eu não tinha esse hábito de ler a Constituição toda hora, tipo, você tem que ler a Constituição toda semana, ler, reler. Eu não tinha esse hábito, não. Eu tentei fazer isso, tá? Confesso que eu tentei, mas eu comecei a cair naquela coisa daquela leitura meio automática, que você está lendo e você nem sabe o que você está lendo mais. É engraçado, né? Parece até uma heresia, porque eu já ouvi, olha, eu tô até preocupado de falar isso, mas assim, eu ouvi muitos professores defendendo, leia a lei seca, leia a lei seca, leia a lei seca. E cara, eu não tinha esse hábito de ficar relendo a lei seca. Eu tinha o hábito de fazer questões, né? E as questões cobram muita literalidade, né? E aí eu usava isso para me preparar. Bem, uma coisa importante, acho que aí para ser justo, tá? Para ser justo, para não dar e para dar uma orientação, acho que melhor para todos. Há sites de questões que te ajudam na literalidade, né? Há sites de questões que eles criam questões artificiais assim, né? Que te cobram a literalidade. Então ele vai passando os artigos da lei, trocando uma coisa aqui, uma coisa ali. Você tem que identificar se está certo ou se está errado, né? Eu fazia. Mas então era uma forma de eu me preparar para a parte literal. Mas isso daí é do que? Concurso? Do TEC ou é algum site? Qual que é o nome? O site chama Predador. Acho que é Predador Concursos. Predador Concursos, era o que eu usava. Então ele tinha essas questões o algoritmo próprias dele. que eu não sei criava? se era... Não, acho que não era algoritmo não. Era criado pela equipe deles mesmo. Onde eles iam pegando os trechos da lei, artigos, e aí, tá certo ou tá errado? Mudava um negocinho. Às vezes mudava um negócio, às vezes não mudava nada. Então tinha que saber, né? Então, e aí quando eu começava a errar, eu ia na lei seca, falava assim, pô, eu errei esse negócio, né? E aí eu relia aquele artigo que não estava acertando e eu me preparava para isso. Então, para ser justo, tá? Eu me preparei para a literalidade, que é muito comum cair em prova, dessa forma. Eu não ficava relendo a lei seca. Entendi. Eu resolvia essas questões voltadas para a literalidade. Eu acho que assim fica mais, né, justo, assim, né? Tá. Eu pergunto, justamente que na hora que você falou isso, eu fiquei pensando, por exemplo, o cara que lê a primeira vez as competências da União, as competências concorrentes, as competências privativas, o número de vereadores, o número máximo, mínimo, eu pergunto lá do meio, de 9 a 55,
O cara que lê uma vez aquilo Não ali, dá, não tem eu como. falo, o cara tem que ser um ninja Jiraiya, entendeu? É, Porque ali é muito... É. Além daquilo ser chato pra caramba de estudar, uma vez que lê, assim, eu acho muito difícil a pessoa conseguir memorizar. Mas essa questão que você falou das questões aí, essa parte das questões, eu acho que realmente dá sim, porque você só vai voltar na Constituição naquilo que você tá errando muito. Sim, Aí você fala, exatamente. pô, né? E até porque também, na hora que você vai fazer uma questão, tem uma explicação lá embaixo, né? Sim. Esse é dos vereadores, né? Se eu fosse... Eu sei que artigo você está falando, né? Que é do número de vereadores. Nossa, dá vontade de morrer aquilo ali, cara. Cara, se eu for tentar decorar isso, lendo e relendo eternamente a lei seca, eu não vou decorar nunca aquilo. Nunca. Aí eu vou lá resolver a questão. Eu tenho um bendito do comentário lá, de um concurseiro, inclusive, colega, né? A quem eu sou muito agradecido. Quem que é? Pode Não sei falar quem aí. é, não sei quem é. Eu não lembro. Era ainda mais que deles. nesses sites de concurso é tudo pseudônimo, Ah, né? tá. Mas sou agradecido. Sou agradecido, concurseiro desconhecido. Era assim, são sempre números ímpares. Começa num mínimo de X, agora não lembro. É de 9 a 55, aí vai aumentando 2. Às vezes não aumenta 2, mas são sempre números ímpares. São sempre números ímpares. Aham. Falei, pronto, já me ajudou muito isso. Você sabe o mínimo, o máximo, né? E você sabe As que é sempre questões que tiver ímpar. número par, você já elimina. Já Essa elimina. Então, assim, resolver a questão me ajudou mais do que ficar relendo a lei seca. Tá? E isso que ele falou é legal, que nos comentários, muitas vezes tem dicas lá que a galera Sim. dá De pra concurseiro, você né? memorizar, que assim, é mão na roda. Mão na roda. Salva muito. E voltando a essa questão de que você falou das questões, eu comentei até com o Anderson uma vez, eu falei com o pessoal que agora até mudei um pouco, mas antes eu tinha muita mania de resolver questão. Quando eu ia pegar um assunto que eu nunca vi na vida, eu ia lá, pegava sobre um assunto X, pegava lá, vamos lá, direito administrativo, assunto tal. Eu falei, caramba, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Eu ia lá, pegava, separava questões daquele assunto e resolvia ali 20, 30 questões. Errava um monte e tudo, aí ia lá, via as questões que eu errei, o que era. Às vezes acertava até alguma, que você ia, tem umas que era tão fácil que você falava assim, isso aqui não deve ser, isso aqui não deve ser. Aí você, isso aqui faz mais sentido. Aí você ia lá e acabava dando certo. E depois eu ia estudar. Quando eu estudava aquilo que eu começava a ler, dava uma clareava. Sim. Porque eu já... isso aqui teve uma questão que cobrou isso aqui. Eu vi uma questão sobre isso aqui. Porque eu pegava... principalmente de direito, viu? Lembra aquela vez que a gente estava estudando para o MPU, que pegava lá principalmente questão de orçamento? Orçamento público. Sim. A gente escolheu o técnico de orçamento. O Anderson tinha separado um material que eu acho que eu li umas 3, 4 vezes e aquilo ali fazia sentido nada com nada. Eu falei, caramba, tá errado. Aí quando ele falou, tem umas questões aqui. 100 questões eu peguei. Aí eu falei, deixa eu ver as questões. Eu ia lá e errava um monte, a mesma coisa, né? Nossa, errei um monte, que esse negócio vai ser muito difícil. Aí quando eu fui ler de novo o material, parece que eu tava lendo outro material. Caramba, aí eu falei, nossa, isso aqui... Sim, isso aqui. tem relação com aquela questão que eu errei. Daquela vez pra frente, eu comecei, sempre que eu vou estudar algum assunto novo, que eu dou uma olhada, dou uma lida ali e vejo, nossa, isso aqui vai ser um pouco complicado, eu não tô conseguindo... De começar a ler, eu já sabia se eu ia conseguir focar naquilo ali ou não. Eu falei, não tô conseguindo focar nisso aqui, já sei, vou separar algumas 20, 30 questões desse assunto aqui e vou tentar resolver. Ia lá e quebrava a cabeça ali, perdi um tempão. Mas, cara, quando eu pegava o material de novo para ler, era outra coisa. Isso é muito interessante. Eu percebi isso também. Nunca fiz disso um método. Mas eu sei de professores e mentores, né, coaches, né, que tem esse método. Antes de você começar a estudar, faz um simulado e veja as que você errou e as que você acertou. Aí, quando você vai estudar a teoria, quando você vai ler o PDF, aquilo meio que tem um poder em você, né? Porque você associa rapidamente aquele tema que você está estudando com aquela questão que você errou. E aquilo grava na memória, né? É muito interessante.